Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais uma lição da nossa mentoria e eu louvo a Deus por você estar firme até aqui. Muitas pessoas começam assistindo, no decorrer vão deixando, às vezes escuta uma ou outra mentoria, mas se você está firme desde o princípio, eu louvo a Deus. Significa que você está determinado a praticar a sabedoria dentro da sua casa. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor nessa vida é que ninguém pode se comprometer com a nossa própria causa se não for a gente mesmo. Não adianta eu querer me comprometer com uma causa que é do outro se aquela pessoa não se comprometer com a causa da sua própria vida. Eu não tenho como me comprometer por uma causa de uma família se a própria família não se comprometer. Você consegue compreender o que Deus está falando? Nós temos o desejo de transformar o nosso lar. Nós queremos esses resultados, né? Queremos um lar de paz, um lar de alegria, um lar de bênção, um casamento restaurado. Mas muitas vezes nós não nos comprometemos. Por isso não alcançamos. Isso também serve para a nossa vida com o Senhor. Queremos ser usados, queremos ser cheios do poder do Espírito Santo, queremos ter intimidade com o Senhor, mas não nos comprometemos a cada dia de buscá-lo com excelência. Não nos comprometemos a sempre se posicionar na presença dele da forma como ele deseja. E sem compromisso, não tem como a gente alcançar os resultados que a gente imagina. Então eu louvo a Deus, se você está firme até aqui, todos os dias, separa um tempinho para ouvir o Orando a Palavra de todos os dias, para ouvir a mentoria Sabedoria do Lar. Que bênção! Significa que Deus está te edificando, está falando com você. Amados, nós precisamos aprender a investir o nosso tempo naquilo que é bom, naquilo que nos edifica. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo, nas redes sociais vendo baboseira aí do dia a dia, da vida de outras pessoas, ou gastamos tempo assistindo novelas que só contam mentiras, que só tem prostituição, pornografia, maldade, mas quando é para a gente se dedicar em algo bom, em algo que vai edificar a nossa vida espiritual, muitas vezes nós temos preguiça e o Senhor nos põe à prova. Nós temos hoje uma geração de cristãos que se alimentam de muita porcaria e nós temos tanto material bom, tantas mentorias boas, tantas pregações, tantos livros, que podem acrescentar conhecimento na nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o Senhor, mas nós temos preguiça de nos comprometer. Então seja diferente, invista naquilo que é bom, invista naquilo que vai edificar a sua vida espiritual, que vai te trazer crescimento. E a mentoria Sabedoria do Lar é uma dessas coisas que vai te ajudar e vai te trazer crescimento espiritual. A nossa lição de hoje é algo muito importante. Estamos na nossa 7ª lição, 7ª tarefa da nossa mentoria. E a nossa lição é descansar. Sim, porque quem descansa não se cansa. Quando o Senhor me deu essa frase, nesse episódio da mentoria, eu refleti tanto e isso, eu acho que é uma das lições que mais fala sobre mim, mais eu me identifico. Quem descansa não se cansa. Eu sempre fui uma pessoa que nunca soube descansar. Não sei se é algo que é do meu temperamento, mas eu sempre fui ligada no 220. Desde criança, eu nunca parei quieta. Eu posso estar cansada, posso estar doente, mas eu nunca parei quieta. Eu sempre estou em atividade, sempre estou fazendo alguma coisa. Até em momentos da minha vida em que eu precisava de um extremo repouso, como pós-cirúrgico e tudo, eu não ficava quieta. E quando eu escrevi essa lição, eu falava, Deus, eu tenho certeza que eu devo colocar isso na mentoria Sabedoria do Lar. E o Senhor falou no meu coração, sim, filha, porque a partir de agora você vai aprender a descansar, porque quem descansa não se cansa. Nós mulheres, nós temos uma capacidade muito grande que nos foi dada por Deus de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos uma capacidade de resolver
coisas que muitos homens não conseguem resolver. Às vezes para eles é um grande problema e a gente consegue matar ali uma charada, resolve, arruma ali a solução e tal. Quando a gente vê, o problema já está resolvido. Nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e isso é um dom nosso. Mas muitas vezes há um defeito, porque nós estamos tão condicionados a fazer sempre tudo, a resolver sempre tudo, que a gente se acha, a gente acaba achando que dá conta sempre de tudo. E na verdade nós não damos. Pelo contrário, ficamos frustradas porque não conseguimos, atingir aqueles objetivos ou concluir aquelas tarefas. Nós precisamos aprender a descansar, amadas. Nós precisamos aprender a entender que Deus é que está no controle de tudo e não a gente. E mesmo que nós tenhamos essa capacidade de resolver muitas coisas ao mesmo tempo, nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Pelo contrário, na maioria das vezes a gente não vai acabar dando conta de nada. Porque temos o trabalho, temos casa, temos o marido, temos filhos, temos muitos afazeres e quando soma tudo isso estamos totalmente sobrecarregadas e não damos conta de resolver tudo. Deus quer me ensinar e ensinar a você através dessa lição a descansar, colocando alguns princípios que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a cuidar da gente. Nós muitas vezes nos anulamos, nós mulheres, cuidamos somente da nossa casa, dos filhos, do casamento e esquecemos de nós mesmos. Deus quer nos ensinar um autocuidado através dessa lição, a entender que você importa, a entender que você precisa zelar por si mesma, isso em todos os aspectos. Você precisa zelar por sua saúde emocional, sua saúde mental, espiritual, sua saúde física. Porque se você estiver doente, se você estiver fragilizada, você não vai conseguir cuidar com excelência da sua família. Então a primeira tarefa dessa lição, autocuidado. Comece a cuidar mais de você. Comece a fazer mais coisas por você, porque você precisa também. Muitas vezes nós estamos muito frustrados porque nos esquecemos da gente. Quantas vezes na minha vida eu me matei tanto pela minha casa, pelo meu casamento, por trabalho, e no final eu não me lembrava de mim. Estava descuidado com a minha saúde, descuidado com a minha aparência, estava triste comigo mesma. E nós precisamos ter um pouco de amor próprio, amados. Porque o Senhor nos ama e Ele zela por nós. E se Ele zela por nós, se Ele nos ama, Ele quer que você aprenda a se amar também. E aprenda a zelar por você. Então nós vamos aprender aqui a ter um pouco mais de autocuidado. Outra coisa, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós não vamos dar conta de tudo. Nós não estamos sempre 100% na direção de tudo. Nós não estamos 100% no controle da vida dos nossos filhos. Nem sempre vamos conseguir proteger nossos filhos de tudo. Então nós precisamos aprender a entregar a Deus. Entregar a nossa família a Deus. Nós precisamos aprender a parar de nos preocupar tanto. Tem coisas que não estarão no nosso controle. Tem coisas que não serão feitas através da nossa força. Nós precisamos aprender a respeitar e conhecer os nossos limites. Eu fui uma pessoa que eu sempre, como eu falei no início aqui dessa mentoria, dessa lição de hoje, eu nunca parei quieta. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em resolver tudo, em suprir tudo. Então eu sempre trabalhei muito, sempre corri muito atrás para ajudar o meu esposo, porque eu tinha a minha mente que eu precisava ajudá-lo a resolver tudo. Então muitas vezes eu trabalhei doente. Alguns anos atrás eu tive um AVC e há poucos dias após eu ter esse AVC eu não podia trabalhar, eu já estava trabalhando. Poucos anos atrás eu sofri um acidente, quebrei o pé. Fiz uma grande cirurgia no pé, eu não podia trabalhar, eu tinha que ficar de repouso absoluto. Pouco tempo depois eu já estava trabalhando, porque eu não conseguia descansar. Eu achava que eu precisava estar trabalhando, porque ia entrar dinheiro, ia pagar as contas, ou seja, eu achava que era através da minha força, através do meu jeito, que eu estaria no controle de tudo e não ia faltar nada. Eu precisei passar por muitas provações para entender que a minha dependência não estava na força do meu trabalho, e nem no dinheiro que eu ganhava no meu trabalho, mas estava em Deus. Deus me forçou em muitas circunstâncias, em muitos problemas que eu passei, Deus me forçou a parar, porque Ele precisava me ensinar que eu precisava descansar, que eu não era uma mulher maravilha, que eu não dava conta de tudo.
Eu precisava aprender a respeitar os meus limites. Deus quer te ensinar hoje através dessa lição. Aprenda a respeitar os seus limites. Olha, amadas, quantas vezes eu, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu ficava até de madrugada limpando a casa, porque eu queria que a casa acordasse impecável no outro dia. Olha só que bobeira. A gente morre e a casa fica aí. Quantas vezes nós estamos nos matando sem aprender a descansar. E quanto mais cansadas estamos, mais nervosas ficamos, estressadas e impacientes ficamos, e mais nós descontamos nos nossos familiares. E mais o relacionamento com a nossa família é afetado. Você consegue perceber que o descanso é um princípio de sabedoria? Que descansar é a vontade de Deus também? Deus criou o mundo, amadas, em 6 dias, e no 7º dia o Senhor descansou. Ele nos provou através do descanso que nós também precisamos descansar. Deus precisava descansar? Deus por acaso se cansa? Não, gente, Deus é Deus, mas Ele nos deu um princípio que nós trabalhamos, nós produzimos, mas nós temos o dia do descanso. Então Deus quer te ensinar isso no dia de hoje. Aprenda a descansar. A palavra do Senhor fala em Isaías 40:29 que o Senhor fortalece o cansado e Ele dá força e vigor ao que está sem força. O próprio Deus reconhece o nosso esgotamento. O próprio Deus reconhece o nosso cansaço. Ele reconhece que nós temos um limite, que quando chegamos nele, nós precisamos nos cuidar. Então a lição de hoje é: se cuide. Pare de se desgastar tanto pelos problemas da sua casa. Comece a entregar esses problemas a Deus. Não é nós que vamos resolver tudo. Nós temos um limite de coisas que podemos fazer, de tarefas que podemos cumprir. O resto está nas mãos do Senhor. E aquilo que não conseguimos concluir hoje, tenha certeza, amanhã você continua. E se não der para concluir amanhã ou depois, não tem problema. Vai jogando para frente. O que importa é estarmos bem. Olha, muitas vezes eu estava estressada dentro da minha casa, no meu casamento, porque eu estava esgotada demais. E eu não queria reconhecer esse esgotamento, porque eu sempre me achei uma mulher muito forte, muito batalhadora, muito capaz de resolver tudo e fazer muitas coisas. Meu pai me ensinou a trabalhar desde muito nova. Meu pai me ensinou sempre a dar duro, a correr atrás daquilo que eu queria. Então eu entendi que desde o princípio eu precisava sempre me esforçar muito. Isso é bom, isso é importante, isso é valoroso. Mas nós precisamos entender que nós temos um limite físico, mental, espiritual. Nós precisamos aprender a respeitá-lo. Você precisa entender e aceitar quando você está esgotada. E entender que precisa de ajuda, que precisa de descanso, que precisa se permitir esse descanso. Por isso, o nome da lição de hoje é descansar. Quem descansa não se cansa. Quando você se permite descansar, você não vai viver cansada, você não vai viver esgotada, você não vai viver estressada, descontando tudo em todos, porque você vai entender e aprender a respeitar os limites do seu corpo e da sua mente e descansar toda vez que for necessário. E aí sim, cada vez você estará mais fortalecida, mais preparada para novos desafios. Medita nessa lição de hoje. Deus está falando com você, Deus zela por você, Deus se preocupa por você. Por isso Ele está te ensinando esse princípio hoje. Entenda, descansar é um princípio de sabedoria. E não só de sabedoria, amadas, mas também de humildade. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós estamos cansados, que nós precisamos de um dia de folga, que nós precisamos entregar tudo a Deus porque não temos dado conta de tudo. Não somos mulheres maravilhas, não somos heroínas, pelo contrário, somos apenas servas do Senhor. Mulheres, sim, capazes de superar muitos desafios, mas mulheres que também precisam de cuidado, precisam também de zelo, precisam também descansar. Então reflita sobre essa lição de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de meditar no e-book. Está tremendo. Deus tem falado tremendamente através do e-book. Tem muitas referências bíblicas que vão ajudar a acrescentar conhecimento para cada lição de cada dia, tá? O e-book está aqui, vou repetir mais uma vez, está na descrição do vídeo. É só você clicar lá, acessar o link e abrir o material e você vai conseguir meditar em cada lição. Muito obrigada por assistir e até amanhã.
Fica com Deus.